Gente, me perdoe pela expressão, mas a Adbras se tornou um covil de adúlteros. Não defenda, pelo amor de Deus, o templo da Adbras ou os templos da Adbras que está espalhado pelo Brasil. Chegue com a ideia de que você é a igreja, então você tem que defender a si mesmo a todo custo. Os templos da Adbras é um lugar onde você vai mostrar o teu belo paletó, teu belo sapato ou carro novo, ou você vai mostrar o seu vestido, um penteado novo. Você que toca bem vai lá tocar os seus instrumentos na orquestra. Então entenda dessa maneira, porque a igreja é você. Para vocês terem noção, em março de 2018, o pastor Marcos Rangel, que era presidente da Assembleia de Deus em Mauá, teve uns áudios vazados aonde ele estava chavecando uma fiel. O marido dela acabou vendo toda essa conversa e ele foi na porta da igreja armado para cutucar ele nos pitecos. O pastor Marcos teve que sair de lá escoltado pela segurança armada do pastor Samuel Ferreira. 9 meses depois que tudo isso aconteceu, o bispo Samuel Ferreira elevou ele de cargo, que era um cargo de muita confiança. Eu me lembro que ele assumiu a direção de um cargo lá altíssimo, dentro da Assembleia de Deus. Nesse mesmo ano, teve também a polêmica de Samuel Mariano. Vocês se lembram que foi a primeira polêmica dele que explodiu na internet, aonde vazou aquelas imagens dele pelado, aonde ele fazia aquele exercício manual. Tudo isso vazou na internet. Lá no Pernambuco, lá na Paraíba, onde ele estava, Pernambuco, se não me engano, ele não quis aceitar a disciplina, se rebelou contra a igreja. O bispo Samuel Ferreira foi lá e catou ele e colocou lá na Paraíba. E quem é Samuel Mariano hoje na Paraíba? Presidente da Assembleia de Deus Madureira na Paraíba. Por outro lado, tem o pastor Abílio Santana, gente. Acho que agora em 2022 explodiu na internet o caso de uma filha que tem fora do casamento. Mas essa não é a única. Pelo menos o que apareceu na internet foi essa. A menina já estava grande, onde a mãe estava cobrando dele pensão. Então, na época o pastor Abílio chegou até negar e coisa e tal. A menina, só sei que foi um furdunço na internet. Aí o resultado do DNA comprovou que a filha era dele. Quem é Abílio Santana na Madureira? Presidente da Assembleia de Deus no Largo do Tanque, se não me engano, em Feira de Santana. E agora está aí toda essa polêmica envolvendo o pastor, o bispo Samuel Ferreira. Até agora ele não falou nada, ele não se justificou em situação nenhuma, ele não fez pronunciamento nenhum, ele está em silêncio. E há quem diga que ele nem apareceu na igreja depois do último culto aí, que foi o velório da sua esposa. Nas redes sociais dele ainda continuam parada e ele ainda não deu as caras. Não se sabe se ele foi cuidar de alguns negócios fora do país ou se está vivendo realmente o momento de luto a qual está passando. Claro que a gente não pode julgar o pastor Samuel Ferreira e é claro que tudo que foi saído na internet depende daquilo que ele vai falar. Outras situações também já foram colocadas, como é esse vídeo resgatado de Caio Fábio, falando justamente do pastor Manuel Ferreira e da sua filha Vasti. Inclusive que eram daí de Campinas, aí pertinho, aonde toda a situação agora está sendo posta na internet novamente, cutucando e corroborando com alguns pontos de vista, digamos assim, de alguns youtubers que estão soltando conteúdo na internet, justamente falando sobre essa situação que foi desencadeada depois que a bispa Keila veio a falecer, infelizmente. Então vocês compreendem que a maioria das pessoas que adulteraram dentro da igreja, eles foram elevados de cargo. Hoje o pastor Marco Rangel, por exemplo, ele faz pregações. E hoje, para vocês verem que aquele cargo de diretor que ele tinha em 2018 já ficou para trás, porque atualmente ele é vice-presidente de Samuel Ferreira. Olha para vocês verem. Então o que traz para a gente aí o entendimento de que
dentro da Madureira, se você errar na questão de adultério, você é gratificado, você é elevado de cargo. Se você não é nada lá dentro, pode ser que você seja então um presbítero. Se você for presbítero, pode ser que você seja elevado a pastor. E daí por diante. Porque cargos dentro da igreja tem um monte. Então basta adulterar e deixar a coisa toda vazar, que você então vai ser elevado de cargo. Porque se a coisa vazou para cima e explodiu na internet, você é famoso. Talvez ele te dê um estado para assumir, como foi no caso de Samuel Mariano. Depois que ele fez o que fez, como ele era famoso, tinha muitos seguidores nas suas redes sociais, Samuel Ferreira foi lá, abraçou ele e deu o campo da Paraíba para ele trabalhar. Vocês concordam? Então quem quiser campo para trabalhar, pelo que dá a entender, basta então chegar ao momento de trair a sua esposa e deixar o escândalo vazar. Daí para lá é só alegria, é só sucesso na vida. Olha que coisa, gente. Sei que muitas pessoas da Madureira estão saindo, tá vindo a público defender a igreja. Até parece que eles esqueceram que a igreja é ele próprio. Fica defendendo um amontoado de pedra. E ainda fala que é a igreja do Senhor Jesus. Aquilo é um templo, gente. A igreja do Senhor Jesus Cristo, como todos já sabem, é o povo lavado e remido pelo seu sangue. O resto é construção banal. São coisas que vai e derruba. Um dos maiores templos aonde Deus exatamente vivia lá dentro foi o templo de Jerusalém. Eles não foram lá, não queimaram tudo, não derrubaram tudo? Não vai... Ah, meu pai do céu, parem, gente, de defender os templos lá de Brás. Defenda a si mesmo como igreja de Cristo. Se você é fiel e temente a Deus, continue fiel e temente a Deus e trate para não cair. Trate. Tem que se cuidar para não cair, para não virar a notícia e escandalizar o nome de Deus. Aqui está escandalizada a igreja em si, o templo em si, a instituição em si. E quem escandalizou o nome de Deus foi justamente aqueles que traíram as esposas, andaram fora daquilo que deveria andar, como foi o caso de Samuel Mariano, como foi o caso do pastor Abílio Santana, como foi o caso do pastor Marcos Angel, e supostamente o caso do bispo Samuel Ferreira. Então essa situação aí, ó, se não chegar um ponto de se resolver a situação, todos os dias alguma coisa vai sendo puxada, alguma coisa vai sendo ligada, outra coisa ligada a essa, outra coisa ligada àquela. E no fim das contas, esse assunto parece que vai dar pano para manga, enquanto nada for falado aí, pelo menos pelo bispo Samuel Ferreira. Áudios de ex-membros, por exemplo, estão explodidos na internet, contando justamente como era a relação de Ferreira com a esposa e como é a relação de Ferreira justamente com alguns fiéis. Nos vídeos, se você olha, nos vídeos que estão na internet, tá cheio de fiéis comentando. Nos vídeos que eu soltei falando da família Ferreira, lá tá lotado de comentários de gente da Adbrás, justamente falando que o bispo é arrogante. Tem até uma história que contaram aí, que quando ele estava numa rádio aí em São Paulo, ele chegou a demitir um jovem que estava acabando de entrar na rádio para trabalhar. Ele foi lá e simplesmente mandou o jovem embora por conta de uma água que atrasou, segundo conta a lenda. Então, por aí vocês já começam a tirar. Pode observar nesses vídeos aí falando de Ferreira, que vocês vão ver que tem muitas histórias de ex-membros aí que estão corroborando basicamente com as coisas que são jogadas aí na internet, não só no meu canal, mas em outros canais. Há centenas de pessoas aí que estão colocando em pauta esse assunto e parece que vai longe ainda.